Olá a todos, eu me chamo Felipe Carvalho e hoje serei seu narrador. Como o tema já disse, trataremos sobre a interação da farmacologia com a bioética, mas para que possamos chegar nesta compreensão, se faz necessário o estabelecimento dessas duas bases sólidas: o que é farmacologia e o que é bioética. Como Bertrand et al. Nos descreve no livro Farmacologia Básica e Clínica, a farmacologia se define pelo estudo das substâncias e suas interações com os seres vivos, através de processos químicos que têm por objetivo ativar ou inibir processos corporais normais. Por sua vez, estas substâncias podem ser usadas para prevenir, diagnosticar e tratar doenças e alterações da homeostase corpórea. Já a bioética é uma ciência mais recente, tendo seu início na década de 70, depois da publicação de um artigo intitulado The Science of Survival, pelo médico oncologista americano chamado Van Rensselaer Potter, e um ano mais tarde o lançamento do livro Bioethics: Bridge of the Future. Segundo as palavras do próprio autor, a bioética seria a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos, constituindo uma ciência que estabelece um sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável. Estas ações seriam as mais diversas. A exemplo de algumas: transplante de órgãos, aborto, genoma humano, a contracepção, a esterilização, a inseminação, a fecundação in vitro, medicina alternativa contendo homeopatia, fitoterapia, espiritualidade e outros. Mas para que tivesse sido possível alcançar os padrões bioéticos atuais, foi necessária uma longa e penosa trajetória de acontecimentos em nossa história, que nos fizeram enxergar a sua imprescindível importância em nossa vida. Citando alguns desses trágicos momentos onde exacerbou-se a falta de humanidade, trazemos à tona o período entre os anos de 1930 e 1945 na Alemanha nazista, onde testes com a vacina BCG foram aplicados em 100 crianças. Logo, sem a autorização dos responsáveis, essa pesquisa levou ao falecimento de 75 delas, ficando conhecida como Desastre de Lübeck. O regime nazista praticava a eutanásia de doentes que eram considerados incuráveis, ou seja, vidas que não valiam a pena ser vividas. E nisso foram criadas instituições destinadas para a prática desta eutanásia, na qual tinha à disposição diferentes métodos para matar estas pessoas. Assim, vale ressaltar que essas práticas e a criação dessas instituições eram feitas por médicos e por esse motivo eram consideradas legítimas, ou seja, tinham uma garantia científica. Estas atrocidades levaram a posteriori do julgamento de Nuremberg, onde os médicos e oficiais nazistas foram julgados e condenados pelos seus crimes, levando também à criação do Código de Nuremberg em 1947. Todos esses fatos fazem parte da estruturação na base sólida em que a bioética está inserida, a qual, por sua vez, se institui 4 princípios fundamentais, citados pela primeira vez em 1979 por Bishop e Childress no livro Principles of Biomedical Ethics. Estes são a não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça. Estes se tornariam os guias de conduta para estabelecer as discussões entre as relações profissionais de saúde e os pacientes. A não maleficência nos traz a mínima ética baseada por Hipócrates, primum non nocere, que significa ajudar ou ao menos não causar danos. Está em intencionalmente não causar nenhum tipo de malefício ao paciente, o que nos leva à reflexão da administração medicamentosa. Ao seguirmos todos os protocolos
e tomarmos ciência de todos os cuidados que devemos ter para com os pacientes, ainda assim, podemos infligir um malefício a este. Na farmacologia, temos um termo que define este evento adverso que se chama RANS, reações adversas relacionadas aos medicamentos. São de caráter inevitável, pois considera-se que todos os profissionais envolvidos na farmacoterapêutica tomaram todas as medidas possíveis para evitar o evento adverso. A beneficência está atrelada com a excelência profissional, em utilizar-se de todos os conhecimentos e habilidades possíveis para o benefício do paciente, sempre preservando a ética nos tratamentos. Observamos este princípio na farmacologia quando botamos em prática o protocolo de segurança do paciente na prescrição, uso e administração de medicamentos, similar a um sistema de defesa queijo suíço, onde cada camada pode e deve ser capaz de evitar o evento adverso. O respeito à autonomia baseia-se em dois princípios fundamentais. O primeiro, de que a pessoa compreende a situação e tem capacidade de tomar decisão, e o segundo, de estar livre de qualquer tipo de controle que influencie sua decisão, sendo a pessoa, em outras palavras, senhora do seu próprio destino. Em resumo, o respeito ao direito básico de todo ser humano da sua pluralidade ético-social. Vemos isso na farmacologia quando informamos ao paciente sobre o medicamento que a ele foi prescrito e o mesmo, por seus próprios motivos, decide não tomar. É uma escolha que sempre deve ser respeitada e devidamente sinalizada pela equipe de enfermagem conforme protocolo da instituição. O princípio de justiça engloba os outros três anteriores com o contexto social. Aqui, os indivíduos são selecionados da forma mais justa possível para o recebimento dos seus direitos. Na farmacologia, temos várias situações que poderíamos citar, mas nenhuma delas estaria tão em voga quanto a distribuição das doses de vacinas em plena pandemia de Covid-19. Existe uma hierarquia de prioridade, qual deve ser seguida visando o melhor cumprimento possível destes 4 princípios básicos da bioética. É verdade que todos têm direito a vacinas, e eventualmente todos receberão, porém, o assunto é muito mais complexo do que isso. A má distribuição de doses, somada a um desrespeito na hierarquia por profissões de risco, idades e comorbidades, acarretaria e acarreta em prejuízo incalculável de vidas humanas irreparáveis, o que, infelizmente, acaba acontecendo no nosso Brasil. Percebe-se aqui que nem sempre será possível o cumprimento imediato dos direitos de todas as pessoas, devido à impossibilidade de recursos disponíveis. Para tanto, a Justiça intervém para estabelecer o cumprimento dos direitos visando o maior benefício social. Além destas situações de dificuldade na distribuição e administração das doses, encontramos entre os profissionais de enfermagem, que devem ser os soldados desta guerra contra o vírus mortal, pessoas dispostas a roubar doses da vacina para benefício próprio, seja na revenda ou na administração em pessoas que não fazem parte da lista vigente de selecionados para recebê-las. O que nos traz a reflexão de que terceirizar a culpa tão somente nos políticos é se eximir da responsabilidade que cada indivíduo exerce na sociedade. A corrupção não existe somente no campo macro da política, mas sim em todas as situações diárias possíveis. Desde o troco errado que lhe deram e você percebeu, mas decidiu não devolver, a todos os tipos de vantagens obtidas sobre o prejuízo do próximo. Para sermos profissionais verdadeiramente éticos, não podemos praticar a ética somente no ambiente de trabalho, similar a um atleta que não treina somente nos campeonatos, mas que treina exaustivamente, todos os dias,
para obter os melhores resultados. Citando uma frase contida no livro mais vendido e publicado na história da humanidade, a Bíblia, em Lucas capítulo 16, versículo 10, que diz: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito."